mais uma vez aqui, né? Na presença de Deus, fazendo a obra, levando a palavra para que as pessoas possam entender, né? Fazer a obra conforme a vontade de Deus, porque Ele disse na palavra, né? Para a gente levar a palavra para toda a criatura. Sempre é bom, né? Tá fazendo essa obra, falando das coisas de Deus, ouvindo, né? Quem é de Deus, ouve as coisas que são de Deus. Né? Quem não é de Deus, então vai ouvir outras coisas. Outros tipos de crenças, de pregação. Mas quem é de Deus ouve a palavra de Deus, né? A verdadeira ovelha ouve a palavra de Deus. Então que a gente venha se atentar, né? Pelo verdadeiro evangelho de Deus. Vou ler aqui hoje em João, capítulo 8, a partir do versículo 12. Que nosso Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo entre em nossos corações, para que a gente venha ter um bom entendimento da palavra, para que ela venha entrar em nossos corações, né? Para a gente conseguir essa tão grande e sonhada vida com Deus, né? Sem a palavra é difícil, né? Mas com o poder de Deus dando esse entendimento, com certeza nós vamos. Então aqui, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Outra vez, né? Quantas vezes Jesus vai usar, né, a palavra, né? Vai usar os servos dele para dizer ao mundo que outra vez, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a vida, né? Terá a luz da vida. Quem me segue, né? Quem seguir a Jesus, quem ouvir o Evangelho de Jesus e andar nos passos de Jesus, esse terá a vida eterna, né? Fazer as coisas que Jesus quer que nós façamos. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Quando a pessoa está cega, espiritualmente falando, né? Nem Jesus, que é Deus, conseguiu convencê-la, porque os ouvidos estão tapados, né? Os olhos não enxergam. Então, só mesmo quem é de Deus, né? Quem é de Deus, que ouve a palavra de Deus, ainda mesmo que a pessoa ouve e vê tudo que Jesus fez, não creu. Né? Porque Jesus, quando ele quer uma coisa, ele consegue fazer. Nem falando, pregando, ali no meio daquela multidão, para os que eram dele. É uma coisa impressionante isso. Porque ele pregava para todo mundo. Mas só quem ouvia eram os que tinham o nome no livro da vida. Eram os dele. E os outros não conseguiam ouvir. E ainda hoje não conseguem ouvir. Olha como esse Deus é maravilhoso. Ele faz a obra na frente de todo mundo, na cara de todo mundo. Mas nem todo mundo consegue ver.
a vida. Esse é o trabalhar de Deus. Né? Depois essas pessoas que ouviram, mas que não entregou o seu coração para com Deus, ela não vai nem poder falar nada. Não vai poder reclamar, porque ela ouviu, né? Mas não entendeu. É assim que Deus trabalha, né? Faz a obra, mas os que não são dele não vê, não enxerga. Estão com os olhos e os ouvidos tapados. É maravilhoso, né? Nosso Deus. Respondeu Jesus e disse-lhe: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim. Importante, né? Nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Vós julgais segundo a carne, mas eu a ninguém julgo. Muito importante essa palavra. Porque Jesus, ele veio, né? Quando ele veio para fazer a obra, para salvar, ele não julgou. E ele fala, nós julgamos segundo a carne. De nada serve. Isso só vai servir para nossa condenação. Se a gente julga porque estamos na carne. E Jesus falou, vós julgais segundo a carne. E eu a ninguém julgo. Por isso que é importante, né, a gente não julgar. Quem julga é Deus. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está escrito, e na vossa lei está também escrito, que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Na vossa lei. É isso que eu tenho tentado explicar aqui. A lei que Moisés deixou através de Deus é a lei para os homens. Jesus, quando ele veio, ele podia burlar essas leis se ele quisesse. Né? Como Davi fez, entrou no propiciatório e comeu um pão com os soldados e ele não morreu. É porque é espiritual isso. Né? E, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está escrito, o testemunho de dois homens é verdadeiro. A vossa lei. Então, essa lei que veio para julgar o homem, né? Na vossa lei, veio até Jesus. Agora, Jesus fez separação dessas coisas. Né? Por isso que devemos andar sobre a lei. Que a lei de antigamente era unha por unha e dente por dente. Aquele pessoal queria apedrejar a mulher adúltera. Na lei deles, ou melhor, na nossa lei, Moisés, né? Até o dia de Jesus, era assim que funcionava. Moisés escreveu a lei para ser assim. Né? Unha por unha e dente por dente. Mas Jesus veio fazer nova todas as coisas. Então, Jesus é amor, é verdade, é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é amor. Então agora já não é mais assim
que se a gente fosse viver ainda assim hoje, não é? Quantas coisas horríveis não se fazia. Por isso que Jesus fazia essas obras de cura, ele trabalhava nos sábados. Porque essa lei não era para ele. Né? E ele não podia ser condenado por isso, porque ele é Deus. Mas as pessoas da época não enxergou ele como Deus. E condenaram por causa dessas obras, dessas coisas que Deus veio, né, fazer com Jesus. Aí imagine então, né, o tamanho do pecado. Crucificar o próprio Deus que veio sobre a terra. Né? Por falta de entendimento, como eu disse antes. Então, a gente hoje precisa aprender a separar as coisas. Como eu já tenho dito. O Antigo Testamento falava que a gente ia ter o melhor dessa terra. Né? Mas Jesus veio e falou para o rico: vende tudo que tens, divide com os pobres e me segue. Tudo que tens. Para seguir a Jesus, ele ia andar como os discípulos andavam. Com aquela roupa que tinha. Com aquele pouquinho que tinha. Mas não passava necessidade. E é nessas coisas que eu falo. Que a gente deve saber dividir as coisas hoje. Antigo Testamento e Novo Testamento. Afinal, Jesus veio ou não veio fazer nova todas as coisas? Jesus é amor ou não é? Se a gente continuar ainda no Antigo Testamento como era, a gente então vai ser julgado pela lei. Mas se a gente julga, piorou? Não é? Por isso devemos ser amor, como Jesus foi amor. Né? Jesus não fala se alguém te dá um tablete no rosto, no lado esquerdo, oferece o direito. E Pedro perguntou quantas vezes devemos perdoar os nossos inimigos ou os nossos irmãos, seja lá como for. Só 7 vezes? Aí Jesus falou: eu não te digo só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Antigamente não tinha perdão. Porque não havia amor. Era dente por dente, unha por unha. Ou unha por unha, dente por dente. Pegou a pessoa no adultério lá, né? Apedrejava até a morte. Era assim. Mas Jesus veio fazer nova todas as coisas, então devemos andar no Novo Testamento, mudar, visualizar isso. Que Jesus veio fazer nova todas as coisas, o Antigo Testamento está passado. O que está velho está perto de se acabar. Por isso que Jesus fala isso na palavra. Né? O que está velho, o Antigo Testamento veio desde o princípio, só que agora a gente já está no fim e veio o Salvador. E ele já deixou a lei. A lei agora é amor. Não é? Não é amor? Não é o perdão? Jesus não fala na palavra, na oração que ele nos ensinou? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou os nossos inimigos. Mas quem de nós até hoje aprendeu a perdoar? Quem de nós? Poucos, né? Quantas mágoas e quantas coisas ainda a gente guarda aqui no coração. E quando Deus coloca a gente cara a cara,
Às vezes com essas pessoas a gente ainda não amoleceu o coração, nem às vezes conhecendo um pouco da palavra. E nós precisamos aprender a perdoar. Porque se nós não tivermos nosso coração limpo nesse sentido de perdão, como que a gente vai subir? Não é? Quando tem uma passagem aqui na Bíblia que fala a respeito, eu não me lembro onde está esse livro. Minha memória é péssima, né? Por causa de uma prova que eu passei, eu não tenho mais nem memória. Mas tem aqui, Deus dá na palavra esse exemplo de falta de perdão, daquele servo mau que o seu Senhor te perdoou, mas depois ele, vendo com o servo dele, né, ele jogou na prisão porque ele não tinha como pagar. E aí Deus fala para esses que ele tinha perdoado: servo malvado, eu não te perdoei, você não podia perdoar o seu conservo, seu irmão, como eu te perdoei? E se a gente não perdoa, como que Deus vai perdoar? Precisamos perdoar. Muitas das vezes Deus coloca essas provas, né, essas coisas na nossa frente para nos livrar. Né? E a gente não consegue perdoar. Precisamos perdoar. Né? Muitas das vezes a gente nem tem culpa, mas a gente deve sim pedir perdão. Eu já fiz isso algumas vezes. E a pessoa pensa o que ela quiser. Se ela quiser perdoar, ela perdoa. Mas pelo menos você fez a sua parte, perdoou. Porque sem o perdão, impossível agradar a Deus. Sem o perdão é impossível agradar a Deus. Precisamos trabalhar isso na nossa vida, né? Pode se preparar, porque se Deus preparou essa palavra aqui para a gente ouvir hoje, Ele vai preparar uma hora, um cenário, vamos dizer assim, para a gente pedir perdão. Né? Muitas das vezes não é só uma pessoa, claro que não, são várias pessoas que a gente vai fazendo inimigos ao decorrer da nossa vida. E a gente precisa perdoar, pedir perdão, mesmo ainda que a gente acha que a gente não é culpado. A gente acha. Mas será que não é? Ou será que é? Nós não somos Deus para saber. Não é? Muitas das vezes a gente acha que está certo, mas a outra pessoa também acha que está certa. Por que briga? Duas pessoas brigam não porque ela está achando que ela está errada, ela está achando que ela está certa. Ela acha que ela está certa e a gente acha que está certo. Então não é o melhor a gente ir pedir o perdão? A gente vai estar salvando a nossa própria vida, não é só a dele. É a nossa própria. Porque tem que ser assim. Né? Amor, andar com Deus. Não é andar com Deus? Jesus, quando estava pendurado lá na cruz, ele não falou, ele não orou, pediu ao nosso Pai Deus: perdoa-lhe, Senhor, porque eles não sabem o que faz. Jesus estava perdoando a gente. Quer maior exemplo do que esse? Não é? Maior exemplo de amor e de perdão do que esse? Tá aí, Deus já deixou tudo preparado, tudo escrito. Agora a gente precisa seguir Ele. Todo mundo fala que segue Jesus, é uma beleza. Mas será que segue mesmo? Seguir a Jesus é viver a palavra. Como diz, não ser só ouvinte,
mas viver a palavra, transformar a nossa vida diante de Deus através da palavra. Isso é seguir a Jesus. É deixar que o amor predomine, né? A porta é estreita. Ou não é? Se for larga, pode começar a orar. Se a sua vida tá, ou a minha vida tá assim em mil maravilhas, então a gente tem que começar a orar. Chorar muito na presença de Deus. Para Ele estreitar a porta. Aliás, para Ele levar a gente para outro caminho que é a porta estreita. Né? Aliás, nós estamos passando aqui por uma tribulação louca, né? Essa pandemia, as coisas super caras, tudo muito caro. Passando por estreito mesmo, né? Não é fácil não, né? Mas vamos dar glória a Deus para a gente estar passando por isso, né? É disso que Deus se agrada, dessas portas estreitas na vida do cristão. E isso é só o começo. Se a gente começar a murmurar agora, então como é que vai ser daqui para frente? Né? Precisamos é só aprender a orar e agradecer a Deus e deixar que venha, né, essa porta estreita. Vou ler aqui o 19. E disseram-lhe, pois, onde está o teu pai? Deixa eu ler o 17, né, porque senão vai ficar um pouco... E na vossa lei também está escrito, o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem ao meu Pai. Se vos me conhecesseis a mim, também conhecerias o meu Pai. Não é? Jesus, ele fazia as mesmas obras que o Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podereis ir. Morrereis no vosso pecado. Deus, ele deu a vida dele pelos nossos pecados. Se a gente ouve essa palavra e a gente muda a nossa vida, então a gente aceita essas coisas que Jesus fez por nós. Né? A gente se transforma e vive na palavra. Mas se a gente ainda não conseguiu transformar, então essas palavras não valeu de nada na nossa vida. A gente não creu. E ainda a gente continua andando nas trevas, na escuridão. É por isso a importância da gente saber essa palavra e mudar a nossa vida. Porque aí a gente testifica que a gente creu. Né? A gente só vai provar a Deus que a gente creu, que Ele deu a vida por nós e ressuscitou dentre os mortos, se a gente também transformar a nossa vida. Se a gente acreditar e transformar. Se a gente não conseguiu essa transformação ainda a gente não creu. Não creu. Então a gente só vai provar a Deus, ele só vai crer que a gente está transformado quando ele vê essa mudança em nós. Mas a gente viu tudo isso, soube que Jesus se entregou, morreu, sofreu, padeceu. E aí a gente nem ligou, tá aí vivendo de qualquer jeito. E aí?
Tudo que Deus fez, que Jesus fez, não valeu de nada para esse indivíduo que não conseguiu mudar uma só vírgula na sua vida. A importância da gente conseguir essa transformação. Por isso que eu falo, nós temos um tempo para transformar. Não é do dia para a noite. Né? E quanto mais antes a gente batalhar, colocar isso no nosso coração, para que a gente venha mudar, que a gente não sabe. A gente não sabe quando a gente vai ter que ir embora daqui, partir daqui, não sabe quando Jesus vem. E a gente precisa desse tempo para transformação. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois dizes, para onde eu vou, não podereis ir. E dizia-lhe, vós sois de baixo e eu sou de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Jesus, ele não veio desse mundo. Jesus estava sentado, estava com Deus, ele largou tudo lá, se compadeceu, né? Se compadeceu do povo. Aí ele veio, entregou a própria vida para nos salvar. Porque isso vos disse, que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus. E Jesus lhe disse isso mesmo. E Jesus lhe disse isso mesmo, que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. O que dele tenho ouvido. Jesus, ele ouvia a voz de Deus. Ele não falava o que ele queria, ele falava o que Deus queria que ele falasse. Mas mesmo assim as pessoas não creram. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. E disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo do Pai que me enviou. Quando levantardes o Filho do Homem. Só que quando levantar, quando todo mundo vê o poder de Jesus, né? Aí já não vai dar tempo mais. Pode ser que não dê tempo mais. Pode ser não vai dar tempo, né? Quando levantardes o Filho do Homem. Então conhecereis que eu sou e que nada faço de mim mesmo. Então quem está em cima do muro, quem ouve essa palavra, né, que não teve essa oportunidade ainda de ouvir isso, né, é uma hora de crer, entregar os caminhos para Jesus, não é? Jesus é o caminho, a verdade e a luz, né? Ninguém vem ao Pai se não vier por mim. Não adianta. Pode ir para a Lua, pode fazer planeta em outro lugar, pode fazer o que você quiser. Quando Deus vier, vai se enrolar os céus e tudo que está nele. Vai ter como escapar. A única porta é Jesus. Ou Deus não sabe o que faz. Ou ele ia deixar um escapezinho para os queridinhos. Não ia. Porque Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a luz. Não existe outro caminho. (28) de novo.
E disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo essas coisas, muitos creram nele. Eita, glória a Deus, hein? Jesus é lindo, né? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem fala isso é Jesus, Deus Todo-Poderoso. Se permanecerdes na minha palavra, a palavra está aqui, ó, para todos nós. Se somos verdadeiros filhos, a verdadeira ovelha conhece a voz do seu pastor. Não é? Então está na hora da gente começar a mudar a nossa vida, a colocar isso dentro dos nossos corações, seguir a palavra que está aqui escrita. Novo Testamento praticamente fala somente de Jesus, a não ser algumas coisinhas aqui que Paulo fala, né, da caminhada dele para o Evangelho de Deus, para a salvação. Mas aqui o novo Evangelho fala de Jesus, né? A nova vida. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É Jesus. Para conhecer a Jesus, precisa da palavra. E essa mesma palavra aqui, ó, que está escrita aqui, liberta. Se a gente viver ela. Se a gente ouvir ela, não. Né? Se somente ouvir, não. Mas se a gente viver ela, ela liberta. Né? Eu bem sei disso. Quanta coisa Deus já fez na minha vida. Quanta diferença. Quem me conhecia sabe. Não estou me vangloriando, não. Mas é pelo poder da palavra de Deus. É claro que ainda tem muita coisa para mim mudar na minha vida. Porque não é fácil, como eu disse, a gente tem um tempo, né? Preciso mudar ainda. Tem coisas que você acha que você vai passar pela prova, quando você vê, você não passa pela prova. Aí Deus vai e te prova de novo até aprender. Né? E a gente vai aprendendo por quê? Porque é a dor, né? Você precisa passar pelaquela prova de novo. Aí você vai aprendendo. É só a gente ficar alerta com as coisas que Deus põe na nossa frente. Pra gente não ficar batendo naquela tecla toda a vida. Então Deus vai dando as provas, a gente vai tendo que passar. Aí Deus dá prova, a pessoa não entende. Ah, Deus, não aguento mais. Mas também não mudou. Vai ter que passar de novo, até aprender. É assim que Deus faz. Aí o dia que a pessoa souber o que Deus quer que ela muda, aí Deus pega e passa aquela prova lá para trás, daí vamos para outras. Até ficar como Deus quer que a gente fique. Por isso que é importante da gente saber a palavra, para a gente saber discernir essas coisas. Né? Para a gente não ficar aí passando pela mesma prova tantas vezes, sem saber o porquê. Responderam-lhe, somos de descendência de Abraão
e nunca servimos a ninguém. Como dizes, serás livre? Ah, meu Deus do céu. Quando a gente foi expulso do paraíso, né? Quando Adão e Eva foi expulso do paraíso, ele perdeu essa vida, essa salvação, essa liberdade que tinha. Então veio parar aqui nessa terra. Por isso somos cativos. Somos presos. Não somos libertos. A não ser que hoje, depois que conhecemos a Cristo, a gente entrega verdadeiramente os nossos caminhos para Ele. E aí Ele fala, né? Se conhecereis a verdade vos libertará. Aí eles falam uma bobagem dessa. Olha a ignorância, a falta de sabedoria. Não é? E hoje a gente vê muito isso, muito. Porque a pessoa nem nunca na vida pegou uma Bíblia para ler. E como vai ser liberta uma pessoa dessa? Não é? Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Então agora a gente sabe, né? Que eles, na verdade, não eram livres, estavam presos ao pecado. Ainda muito mais agora, né? Discutindo com Jesus. Jesus batendo ali na tecla para as pessoas entenderem, mas não adianta. Quando a pessoa não é de Deus, né? Quando a pessoa tem um coração má, então um bom fruto ela não pode dar, né? Ora, o servo não fica sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei eu que sois descendência de Abraão, contudo procurar matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi, junto do meu Pai. E vós fazeis o que também vistes. Isso é muito importante, essa palavra. Presta atenção. E vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai. Vou ler de novo, 37. Bem sei eu que sois descendência de Abraão. Contudo, procurar matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai. E vós fazeis o que também vistes junto do vosso Pai. Qual é o vosso pai que ele fala aqui? É o diabo. E ele está falando que naquela época eles faziam o que eles aprenderam junto com o Pai. Olha essa palavra. É por isso que não sabemos de onde viemos. Eles aprenderam isso com o pai deles, que é o diabo. Não é isso que Deus fala aqui? Vou até ler de novo. Bem sei eu que sois descendência de Abraão. Contudo, procurar matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai. É forte, né, essa palavra. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosses filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. É muito importante isso. Vós fazeis as obras do vosso pai.
Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um Pai que é Deus. E disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis as minhas linguagens, porque não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Não há verdade nele. Quando eles proferem mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É mentiroso e pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Na Bíblia é Caim. Então Caim era o diabo. Não é? Caim era o diabo. Então vamos ler aqui. Capítulo 4 de Gênesis. Desde o princípio. Conheceu Adão e a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim lavrador da terra. Grava bem isso na Bíblia. Em alguns capítulos a gente vai precisar. Caim foi pastor de ovelhas. Desculpa. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Tem que marcar, gravar bem essas coisas. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe das primogenitura das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. Olha aqui. Esse era o desejo. E sobre ele dominarás. Quem é que dominou aí? Tanto tempo. Não é? E falou-lhe Caim ao seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Até aqui, né? Então, quem é o pai da mentira? Caim. Então, ele é o diabo. É forte nessa palavra? Deixa eu ver aqui onde eu parei. Eu vou ler aqui de novo 41. Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram-lhe, pois, não somos nascidos em prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não havia verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
né? Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. É muito forte nessa palavra. Não adianta. Quem não é de Deus não vai se converter. A gente pode fazer o que quiser, né? Não adianta. Não vai se converter. Ainda que a gente ora e ora e ora e chora na presença de Deus. Se a pessoa é má, ela não pode dar bons frutos. Tem umas pessoas que se convertem, não é? A gente ora e acaba uma hora ela se convertendo. Mas é porque ela é de Deus. Mas tem outras pessoas que morrem no pecado. Não adianta, né? Mas que a gente continua, né? Não vamos desistir por causa disso, né? Mas que a gente venha saber dessas coisas, porque não adianta, né? Se acontece, a gente vai pelo menos saber o porquê. Né? Se acontece na nossa família, com nossos filhos, com alguém que a gente conhece, pelo menos a gente já vai saber que aquela pessoa realmente não era, né, de Deus, não era salva. E responderam-lhe, pois, os judeus, e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tem demônio? Nossa, olha que foram falar para Jesus. Só Deus na causa, né? Na verdade, eles estavam blasfemando contra o Espírito de Deus. Não é? Porque se ele tem Deus, se ele tem o Espírito de Deus, e eles falam que ele tem demônio, então eles estavam blasfemando contra o Espírito de Deus. Na verdade, esses realmente não têm salvação, né? Os caras são más mesmo. Eu busco a minha glória. A quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Basta que a gente, né? É claro, a gente sabe que a gente tem que ser batizado, né? Tem que receber o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Mas se a gente crê nessas palavras e ser batizado, né, verdadeiramente temos vida com Deus. Né? Ainda que a gente tenha que pagar algum dos nossos erros, mesmo depois conhecendo a palavra, mas Deus, ele é um advogado fiel, né? E ele está dizendo aqui, né? Em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu o pai Abraão e os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem glorifica é o meu Pai. Quem me glorifica é o meu Pai. E qual dizeis que é o vosso Deus? E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso, como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. É intrigante essa palavra, né? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Não é para qualquer um, não, essa palavra, né? Porque, na verdade, Abraão morreu, né? Mas ele viu o dia de Jesus. É porque
Porque Abraão, com tudo que aconteceu, ainda ele recebeu a vida. E por isso ele viu. Mas quem não cria em Jesus, como é que ia crer numa palavra dessa? Não é? Quem não cria em Jesus, como é que ia saber que Abraão viu o dia dele? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles. E assim se retirou. Jesus é lindo, né? Jesus, ele passou no meio de todo mundo lá, se ocultou, ficou invisível, na verdade, né? Porque como ia passar no meio de todo mundo e ninguém ia ver? Mas ele tinha poder, né? Ele andou sobre as águas, não é? Então ele tinha poder para se ocultar, passar ali de boa entre todo mundo e ir embora, porque ainda não era a hora dele. Esse é o poder do nosso Deus, né? Jesus, ele é maravilhoso. Jesus veio, fez, né, a parte dele. Em 3 anos ele fez o ministério dele e dura até hoje, através da palavra escrita pelo poder do Espírito. Pena muita gente não crê, né? É só para quem é de Deus mesmo, para quem crê, não é para qualquer um não. Né? Graças damos ao nosso Deus por ter colocado essas coisas no nosso coração, para a gente crer. Porque vai vir um dia, vai chegar um dia, né, que os filhos vão ser separados dentre o joio, né? E ali haverá pranto e ranger de dentes. A gente fica triste por causa dessas coisas, né? Porque quantos não vão perecer? Quantas pessoas a gente não vai ver ali que a gente conhece perecendo? A gente sem poder fazer nada. Jesus veio, deixou a palavra gravada aqui, ó. Até hoje, depois já de 2000 e poucos anos, está aqui a palavra. É só ler e crer. Mas é a minoria, né? Infelizmente, muitos dentro da igreja fazendo o que quer e o que não quer, usando do poder para abusar das coisas e do povo, que também, é claro, não vai receber a vida com Deus, porque não tem temor a Deus. Quando a pessoa tem temor a Deus, a primeira coisa que ela vai fazer é amar ao seu próximo como a si mesmo. Ou melhor, a primeira coisa é amar a Deus, claro, né? Estou falando aqui na terra. Vai aprender a respeitar, vai aprender a amar, vai aprender a fazer a caridade. Tudo isso vem do temor de Deus, do amor de Deus aos nossos corações. Um dia nós vamos ter um reino que é de Jesus. Que não é uma cidadezinha só não, como o povo vê por aí. Né? Vai ser como um país mesmo, vai ser o povo de Deus. Vai ser bastante gente, vai ter muita gente. Né? Porque Deus tem... imagina quantas pessoas não têm passado pela terra. E todos que creram nele vai para esse lugar. Então não vai ser uma cidadezinha pequenininha não, vai ser um país mesmo, vai ser um lugar muito bom, né? Pra gente viver, só vai ficar lá as pessoas boas, que tem o amor de Jesus, né? Como diz a palavra, a gente não vai precisar de sol, olha isso, não vai ter sol, não vai ter lua,
mas vai ter a luz do mundo, a luz de Jesus para nos iluminar. Não é lindo isso? Vai ser uma coisa espetacular, uma coisa diferente de tudo que a gente conhece aqui. Se a gente já acha que algumas coisas aqui é bonito, imagina então lá, né? Nas coisas no reino de Deus, no reino de Jesus, porque ele fala, este reino não é do meu mundo. Né? Não é por isso que a gente tem que ter essa vontade, esse amor, esse desejo de vida, transformação, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aí sim, né? O dia que a gente aprender a fazer isso, a gente vai ter vida com Deus. Eu agradeço em nome de Jesus.